Olá, pessoal do quarto ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos dar continuidade à aula de Geografia no livro 2 sobre a diversidade cultural do Brasil. Nós falamos lá um pouquinho sobre a comunidade indígena, sobre um pouquinho da influência deles na nossa sociedade e hoje nós vamos falar sobre os portugueses. Vamos lá no nosso livro digital ver um pouquinho sobre os portugueses, que foram aqueles que descobriram o Brasil e que influenciaram muito nos nossos costumes e tradições como é hoje. Os portugueses chegaram no ano de 1500 às terras que hoje são o Brasil. Estima-se que entre 1500 e 1580 chegaram ao Brasil aproximadamente 100 mil portugueses. Esse povo iniciou a ocupação pelo litoral, explorando as riquezas disponíveis no território, como o pau-brasil. Como eles vieram lá com as caravelas, com os navios, eles chegaram pelo litoral, pelas praias, ok? E aí, eles descobriram lá o pau-brasil. Sabem o que é o pau-brasil? Uma árvore, uma madeira muito boa que já está quase em extinção no nosso país. Nesse processo de ocupação, os portugueses entraram em contato com os indígenas que aqui já viviam. Na maioria das vezes, esse encontro ocorreu de forma pacífica. Entretanto, muitos indígenas foram mortos ou escravizados. As terras que antes eram ocupadas pelos povos originários foram sendo ocupadas pelos portugueses e substituídas por vilas que posteriormente cidades que se espalharam pelo território brasileiro. Então vamos só ver aqui o que são escravizados: pessoas que eram dominadas, não tinham liberdade e podiam ser compradas e vendidas por outros. Então eles pegavam os índios à força por meio de lutas, de guerras e escravizavam eles, obrigavam eles a trabalhar, não davam direito à liberdade, não pagavam salários e eles tinham que fazer muitas vezes trabalho que eles não sabiam e aprendiam lá à força. E povos originários, que são povos que foram os primeiros a habitar determinado lugar, como o Brasil. Então, quando diz aqui no texto, as terras que foram ocupadas pelos povos originários foram sendo ocupadas pelos portugueses e substituídos por vilas. Então, onde eram lá os índios já tinham feito aberto para poder fazer as suas aldeias, os portugueses foram invadindo e ali foram começando a fundar vilas. Basicamente foi assim, tá, pessoal? Não necessariamente nessa ordem, mas os portugueses foram construindo as vilas e depois foram se aumentando e assim formando as cidades. Para saber mais, vamos agora ver sobre o pau-brasil, sobre a árvore que eu falei que está ameaçada de extinção. O pau-brasil é uma árvore típica da Mata Atlântica brasileira, que despertou o interesse dos portugueses por conta de sua cor interna avermelhada. Essa árvore serviu para a fabricação de tinta vermelha durante muitos anos. Do Tupi-Guarani, Brasil significa vermelho. Então aqui tem a imagem de uma árvore do pau-brasil. Nós falamos então sobre os indígenas, sobre os portugueses e agora vem os africanos. Vocês sabem lá por que os africanos vieram para cá, para o Brasil? Eles vieram por livre e espontânea vontade? Porque eles quiseram vir para cá? Não. Eles vieram trazidos também para o trabalho escravo. Eles eram forçados a entrar nos navios e aí chegavam aqui e eram obrigados a trabalhar, também de forma escravizada, por castigos, não tinham direito à liberdade, não tinham salário, eles eram discriminados. E lembrando assim, Portugal, quando chegou aqui, os portugueses, quando chegaram aqui, colonizaram, então o Brasil se tornou colônia de Portugal, ou seja, quem mandava aqui no Brasil era Portugal. Então só era considerado um cidadão que tinha direitos os portugueses. Os índios não eram considerados cidadãos portugueses e por isso não tinham direitos. Os africanos, quando chegavam aqui,
também não eram considerados cidadãos portugueses, não tinham direito nenhum. A mesma coisa aconteceu com outros imigrantes europeus também, que chegavam aqui no Brasil em busca de melhores condições de vida e não tinham seus direitos respeitados, porque não eram considerados cidadãos portugueses. Vamos lá ler um pouquinho sobre a chegada dos africanos no Brasil. A chegada dos africanos ao Brasil está associada ao tráfico de pessoas realizado pelos portugueses, que necessitavam de mão de obra barata para a colheita de cana-de-açúcar nas fazendas do Nordeste brasileiro. O deslocamento dos africanos escravizados para o território brasileiro era feito por navios negreiros, em viagens que duravam entre 30 e 45 dias e em péssimas condições. Muitos deles morriam durante a viagem devido à falta de comida, água ou por doenças. Muitos africanos vieram de países como Sudão, Cabo Verde, Congo e Zimbábue. Olha, pessoal, essa imagem aqui, ela é uma imagem muito famosa, né, de um quadro que está representando o navio negreiro. Recebe esse nome porque traziam neles africanos escravizados. Olha lá, aqui é a imagem de um porão de um navio. Receba a quantidade de gente aqui amontoada, sendo desrespeitada. Vocês podem ver que tem muitos que estão amarrados, estão em péssimas condições de higiene, não recebiam comida, água, e com isso eles morriam, eles se contaminavam. Se tinha algum que ficava doente, porque a imunidade baixava, eles ficavam doentes, um saía contaminando o outro, essa doença se proliferava de uma forma muito rápida e eles chegavam doentes aqui no Brasil e morriam também pelo meio do caminho. Só que mesmo chegando doentes aqui, eles não podiam ter aquele momento para se recuperar, eles já iam para o trabalho duro e pesado. Os africanos escravizados que chegaram ao Brasil tinham uma rotina muito intensa e cansativa. Viviam em condições precárias e com pouca alimentação. Essa situação fez com que muitos se revoltassem, mas por isso acabavam sendo mortos ou torturados. Em 1850, por meio de lei, a escravidão e o tráfico de pessoas foram proibidos no Brasil. Então lá eles recebiam pouco alimento e aí com isso também não tinham força para trabalhar e aí eles eram castigados por isso. Eu vou contar uma curiosidade para vocês aqui com relação à pouca alimentação. Vocês sabem como que surgiu a feijoada? A feijoada surgiu lá na época da escravidão, porque os escravos recebiam muito resto de alimentação dos grandes fazendeiros. E aí eles pegavam o feijão com aquele resto de carne que recebiam e juntavam tudo para ficar um prato forte, para eles se alimentarem bem. E assim foi surgindo a feijoada. Por isso que a feijoada original tem assim orelha de porco, tem rabo, eram carnes que eles rejeitavam, que não queriam e eles aproveitavam para se alimentar de uma forma sadia e aí faziam a feijoada. Foi basicamente assim que surgiu, por exemplo, a feijoada. Vamos ver lá um pouquinho no Para Saber Mais. O tráfico de pessoas foi o negócio mais lucrativo já registrado, tendo contribuído para manter a economia de muitos países. Por quê? Eles, além de virem para trabalhar obrigatório, eles eram vendidos. Uma pessoa comprava o seu escravo e aí se não queria, quanto mais forte, mais sadio fosse o escravo, mais caro ele seria para venda. Então, além dele ser obrigado, ele ainda rendia dinheiro para os fazendeiros ou para quem estivesse usando esse tipo de trabalho, mão de obra. Os negros eram capturados na África e levados para portos onde aguardavam o embarque. Tratados como uma mercadoria qualquer, sofriam todos os tipos de humilhação e maus tratos. Embarcavam então em navios negreiros, confinados nos porões sem espaço, luz ou circulação de ar. Isso provocava a morte de muitos cativos e propiciava a contaminação por doenças variadas.
O que são cativos, que está aqui no glossário, pessoas que perderam a sua liberdade. Que tristeza, né, pessoal, tudo isso. Tanto os índios também eram castigados dessa forma, porque eles também eram escravizados, assim como os africanos que chegavam. Então, para a próxima aula, eu vou pedir que vocês façam lá, a ficha de atividades de vocês, na página 97 e 98. Passei aqui demais. 97 e 98 da ficha de atividades, ok? Então, aqui é 97 e aqui embaixo nós temos a 98, certo, pessoal? E nós vamos iniciar a próxima aula fazendo a correção. Um beijinho, se cuidem. Tchau, tchau!